Parlamentares se reúnem para apresentar um texto alternativo ou substitutivo ao da reforma da Previdência apresentado pelo governo no mês de fevereiro. Bom, gente, sobre essa notícia, muitas pessoas vêm falando que esse texto alternativo pode prejudicar o governo, porém a importância do assunto não é prejudicar o governo, e sim o trabalhador em geral, que é de quem se exige sacrifícios com uma reforma da Previdência, como, por exemplo, essa do texto original, que eu tenho evitado, inclusive, de passar números para vocês desta reforma da Previdência, porque já falamos deles de forma exaurida aqui no canal, então, inclusive, para os vídeos não ficarem repetitivos, eu tenho evitado de falar os números. Porém, como o tema do vídeo é exatamente uma proposta de texto alternativa ao da reforma da Previdência, eu vou repassar mais uma vez os números para vocês, que, por exemplo, o governo prevê uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões com a aprovação da reforma da Previdência. Porém, desse montante, 1 trilhão e 27 bilhões será feito através do trabalhador que recebe, em média, de R$ 998 a R$ 1.370, ou seja, algo em torno de 88% dessa economia será feito através do trabalhador menos favorecido, ou seja, o que é um absurdo e merece sim um texto alternativo por parte dos partidos, principalmente do Centrão, que estão tomando a iniciativa desse texto alternativo à reforma da Previdência. E, bom, gente, nós esperamos que tenham flexibilizações nesse texto, exatamente para que não se repita ao do governo. Os partidos disseram que usarão o texto com base na reforma da Previdência proposta pelo governo, porém com algumas modificações. Esperamos modificações que não prejudiquem o trabalhador menos favorecido, como, por exemplo, 2 temas que se veiculam, que serão mudados com esse texto alternativo, serão o do BPC-Loas, que realmente, gente, você pagar, você dá um benefício de R$ 400 a um idoso que não teve condições de contribuir para a Previdência, que muitos parlamentares usam um termo que eu não gosto muito de usar, mas que dizem que levam uma vida na miserabilidade, e você pagar um benefício de apenas R$ 400 para esse trabalhador aos 60 anos de idade, uma idade já muito elevada, que beira ali a idade mínima que está sendo proposta também, e depois eu vou falar também dela, na proposta de reforma da Previdência para o trabalhador em geral, ou seja, é um absurdo. E também você prolongar que esses trabalhadores recebam o benefício de um salário mínimo, quando hoje, atualmente, eles têm direito a receber um salário mínimo aos 65 anos de idade, e você prolongar por mais 5 anos para que eles possam receber um salário mínimo com apenas 70 anos de idade, ou seja, também é mais um absurdo. Ou seja, então esse ponto merece sim uma flexibilização, junto com outro ponto que estão se veiculando, que também receberá uma modificação, que no caso é da aposentadoria rural. Em que, gente, realmente, a gente pode imaginar, por exemplo, imagina uma mulher trabalhando no campo, que é um trabalho braçal, e também, além desse seu trabalho secular no campo, seus trabalhos em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, da arrumação das coisas, e mesmo que tenha a ajuda de seu companheiro, ela realmente é quem sai mais sacrificada nessa jornada dupla, se podemos dizer assim. Imagina uma mulher que trabalha no campo se aposentar apenas aos 60 anos de idade, gente. Eu repito, no trabalho braçal, também tem o seu trabalho em casa, ou seja, também é um absurdo e também merece, no mínimo, também modificações. Obviamente que é a minha opinião, não sou dono da verdade, porém, como eu disse, repito, é apenas a minha opinião, que muita gente também compartilha dela, onde, por exemplo, eu acho que nem flexibilizações merecia, e sim que fossem retirados tanto o BPC-Loas como a aposentadoria rural, e também o sistema de capitalização desse texto original da reforma da Previdência. Inclusive os 2 anteriores, acho que na tramitação da reforma da Previdência mesmo, original, enviada pelo governo, acho que sofreria no mínimo flexibilizações. Normalmente, acho que isso aconteceria. Seria justo que se fosse retirado esses 3 pontos da reforma da Previdência, os 2 anteriores que eu já expliquei, e também do regime de capitalização, em que eu vou passar um dado para vocês. Por exemplo, considerem a hipótese e se coloquem no lugar do trabalhador, que faremos uma hipótese agora. Imagina um trabalhador que trabalha numa empresa normal e recebe ali um salário de R$ 998. Ponto. Para esse trabalhador conseguir se aposentar com o salário mínimo, com o mesmo valor que ele recebe como salário, enquanto trabalha, digamos que ele consiga o milagre
trabalhar por 40 anos contínuos, sem interrupção, sem ser demitido. Ou seja, que é outro ponto também da reforma da Previdência, que eu falarei também neste vídeo, mas voltando para a capitalização, voltando para o raciocínio, que esse trabalhador consiga esse tempo de contribuição e em sua idade mínima ele queira se aposentar, ele irá requerer a sua aposentadoria. Ou seja, esse trabalhador ele terá que contribuir nos 40 anos do seu salário de R$ 998, ele terá que contribuir um valor de R$ 319. Ou seja, lhe sobrando assim, por esses 40 anos, uma renda mensal de R$ 679 mensais. Ou seja, gente, sobre esse ponto em si, não precisa nem fazer muita consideração, né? Os próprios dados do regime de capitalização já falam por si. Além do seu sistema, além do seu histórico mundial prejudicial, que o regime de capitalização não deu certo em lugar nenhum que foi implantado, basta a gente olhar para o lado e ver os nossos vizinhos, né, do Chile e, por exemplo, da Colômbia, também a situação deles como estão após implantar esse sistema de capitalização. E também há outro tema, aí é outro ponto da reforma da Previdência que deveria ser flexibilizado, principalmente nesse texto alternativo que deve ser proposto, deve ser apresentado pelos parlamentares por parte dos líderes do Centrão. E, bom, gente, temos outros pontos também que merecem, aí esse sim dá para se flexibilizar, que no caso a idade mínima e o tempo de contribuição, que eu já citei quando eu fui falar do regime de capitalização, que, repito para vocês, a idade mínima é de 65 para homens, 62 para mulheres e o tempo de contribuição de 40 anos. Bom, gente, falando primeiro, o tempo de contribuição de 40 anos, será dificílimo uma pessoa contribuir para a Previdência por 40 anos. Olha como está o índice de desemprego no nosso país, aumentando consideravelmente, mês após mês, dia após dia, horas após horas, e não para de crescer esse índice de desemprego em nosso país. Ou seja, sendo assim, para a pessoa conseguir arrumar um emprego, se dificulta bastante. Isso sem aquele dado, né, sem levar em consideração aquele dado que nós já passamos aqui no canal, inclusive, que 65 milhões de brasileiros não estão no mercado de trabalho, estão fora do mercado de trabalho. E aí o que acontece? O que faz com esses brasileiros que não conseguem, que não irão conseguir contribuir por 40 anos? Vai receber R$ 400 aos 60 anos no BPC Loas? Ou um salário mínimo apenas com 70 anos de idade? Ou seja, é um ponto que deve ser flexibilizado. Juntamente com a idade mínima, gente. Com você levando em consideração realmente o índice de violência no nosso país, uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres é altíssimo. Ou seja, indo na contramão, inclusive, do projeto apresentado pelo ministro da Justiça do próprio governo, Sérgio Moro. Se ele apresentou um projeto daqueles, é porque ele acha que o índice de violência é altíssimo no país, levando em consideração o texto apresentado pelo ministro. Ou seja, então, é muito difícil para a pessoa num país com índice de violência tão alto como o próprio texto do ministro expôs, se aposentar apenas, repito, homens aos 65 anos e mulheres aos 62 anos. Isso também levando em consideração as pesquisas feitas por especialistas, que em vários municípios, inclusive de milhões de eleitores do próprio governo, foi feito pesquisas que esses trabalhadores não conseguem chegar à essa idade, ou seja, sendo assim falecendo antes de conseguir requerer a aposentadoria. E sendo assim, dificultando bastante para que os trabalhadores consigam uma aposentadoria e também pensões. O que, no caso, nos leva a outro ponto da reforma da Previdência que merece também flexibilização, no caso, a pensão por morte. Onde, gente, um benefício, uma pensão que é fim de benefício, que os pensionistas terão um corte de 50% nas suas pensões, ou seja, caindo pela metade, tendo que descontar ainda para a Previdência Social, é outro absurdo que também merece ser flexibilizado. Explicando mais uma vez, atualmente os pensionistas por morte têm direito a um salário, ao benefício de forma integral, 100%, porém com a possível aprovação da reforma da Previdência, esse benefício cai pela metade, por 50%, mais 10% por dependente, e ainda terão que contribuir para a Previdência Social. Isso também está proposto a retirada do piso de um salário mínimo, ou seja, os pensionistas por morte poderiam receber uma pensão, sendo assim, com a aprovação da reforma da Previdência, abaixo de um salário mínimo, ou seja, outro ponto que merece flexibilização, juntamente com, por exemplo, também o auxílio-doença, onde outra hipótese, né, que a gente levanta, imagina aí você é um trabalhador que recebe aí de 2 a 3 mil reais, quebra um braço, quebrou uma perna no trabalho, vai precisar requerer auxílio-doença, porque não tem condições de trabalho. Se você tiver menos de 5 anos de contribuição, e você não receberá o seu salário de forma integral. Você receberá o mínimo do salário mínimo, ou seja, mais
um ponto da reforma da Previdência em que uma classe trabalhista, no caso que precisar requerer auxílio-doença, receberá abaixo de um salário mínimo, mais um ponto que recebe flexibilização também nesse texto, que provavelmente será apresentado de forma alternada, de forma alternativa, um texto substitutivo pelos partidos do Centrão. E também outro ponto também que os partidos poderiam rever no caso dos professores que tiveram uma importância, né, nesses últimos dias de forma negativa, né, por terem corte de verbas destinados aos seus serviços, um contingenciamento feito pelo governo de 7,8 bilhões que seriam destinados ao setor da educação, ou seja, e aí os professores, juntamente com alunos, fizeram protesto levando milhares de pessoas às ruas devido a esses cortes. E sendo que além desses cortes, nós também temos, no caso, o tema do vídeo, que é sobre a reforma da Previdência, uma reforma aí que pretende, que propõe que um trabalhador, que um professor, fique numa sala de aula por 30 anos. Ou seja, gente, os professores, a gente sabe que eles usam bastante a voz, fazem uma leitura corporal muito incisa para poderem passar o que estão ensinando de forma direta, da melhor forma possível, e também escrevem bastante nos quadros, ou seja, então é uma profissão que um professor tem que ficar numa sala de aula, às vezes para 30, 40, 50 alunos, mais, dependendo da escola, dependendo da sala de aula. Os professores também trabalham em várias escolas diferentes, às vezes nos mesmos dias, muitos dependendo de transportes públicos para exercerem os seus trabalhos da melhor maneira possível e ainda, e acima de tudo, recebendo uma remuneração bem aquém do que deveriam receber originalmente, merecidamente, esses professores. E se propõe uma idade mínima aí também de 60 anos para ambos, o que também é muito tempo, exatamente, para um trabalho nestas condições que merecem uma estrutura e também uma remuneração melhor. Ou seja, então o que está se veiculando com esse texto alternativo, esse texto substitutivo, que será apresentado pelos partidos de Centrão, alternativo à reforma da Previdência, ao texto original enviado pelo governo, são exatamente as mudanças aí nos pontos do BPC-Loas, benefício de prestação continuada, e também da aposentadoria rural. Porém, a gente não pode parar por aí, também tem que ser levado em consideração todos esses pontos que a gente citou no vídeo, para os trabalhadores, para todas essas classes trabalhistas não saírem prejudicados, como é o que está se propondo com o texto original da reforma da Previdência. Bom, gente, esse foi o tema do vídeo. Peço que comentem aí embaixo a opinião de vocês, curte o vídeo se gostou, compartilhem com seus amigos essa informação importantíssima na vida de todo trabalhador e de todo cidadão brasileiro, e até o próximo vídeo.